Olá, meus enfermeiros, tudo bem? Vamos mandar aqui a nossa segunda parte da aula. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Então, na primeira parte da nossa aula, nós falamos aí sobre a hemostasia, né? Então, falamos aí dos fatores de coagulação, da cascata de coagulação. Lembrando que esses materiais estão disponíveis, deem uma olhada, sabe? Não vamos cobrar, não vamos nos ater sobre os fatores de coagulação, né? Fator 5, fator 10, 9, tudo, mas vamos nos ater a esse processo, a importância da homeostasia, da hemostasia, que é manter esse sangue fluido, certo? E ter essa capacidade de coagular e remover esse coágulo, ok? Então vamos lá fazer algumas considerações. Deixa eu dar... Então vamos dar prosseguimento à nossa aula. Então, deixei ainda esses materiais aqui para vocês darem uma olhada. Mais definições em relação aos fatores da coagulação. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais, está disponível no live também. Então, a hemostasia, né? Essa questão de manter o sangue fluido e ter essa capacidade de remover formar o trombo e remover. Então, hemostasia primária, plaquetas e vasos, a gente já falou ontem, hemostasia primária, hemostasia secundária, formação da trombina, e a gente falou lá da hemostasia terciária, né? No caso que seria a remoção, a restauração desse processo. Mas vamos lá. Hemostasia primária, plaquetas e vasos, né? Trombo branco, plaquetário. Hemostasia secundária, formação da trombina, da rede de fibrina, né? Então, nós vimos lá essa questão da formação, cadê a rede de fibrina mesmo? Aqui. Então, está aqui a formação da rede de fibrina. Então, o processo, a hemostasia secundária chega aqui, né? Então, formação através da vitamina K, do fator de coagulação 5, transforma-se em fator de coagulação 10, transformando trombina em protrombina e fibrinogênio em fibrina, formando essa rede de fibrina e vai ter agregação plaquetária, que a gente já vem da, hemostasia primária. Então, já tem essa ativação plaquetária. Lembrando que, como eu venho falando para vocês, esses processos são dinâmicos. Muitas vezes está acontecendo lá a formação de fibrina, já tem ativação de alguns fatores, né, que vai fazer a fibrinólise, já está remodelando ali aquele tronco. Mas, enfim, vamos lá, a gente não perder muito tempo. Então, está aqui o que a gente falou até de ontem, né, hemostasia primária, secundária, então, ativação das plaquetas, formação da rede de fibrina, né, ativação da formação da trombina, rede de fibrina, inibidores fisiológicos de geração de trombina, né, então a gente também tem esse controle, né, então, assim, se eu ativar demais essa cascata, algum desses fatores, eu posso formar desordenadamente esse trombo e obstruir o vaso, né? E o sistema fibrinolítico, que é a hemostasia terciária, que é a remoção, né, desse trombo. Então, o objetivo é evitar o sangramento e manter a fluidez do sangue, hemostasia, né? Manter o sangue fluido dentro do vaso e evitar sangramento, formação de trombo. Então, a gente vai dar uma corridinha aqui, porque a gente tem outras situações mais importantes para falar. Mas está aqui, ó, tudo que a gente falou ontem na aula anterior, a gente está... Então, a gente tem tudo que a gente falou, tudo que a gente tem comentado está aqui, né? Está aqui nessa primeira parte. Então, está aqui. Evitar sangramento, manter a fluidez, hemostasia primária, o que é? As células endoteliais, né? Então, anti e pró-coagulação. Então, entenda que todos esses processos são muito controlados. Qualquer alteração dele. Então, lembra que hemostasia, homeostase é equilíbrio. Então, vou ter agentes aí favorecendo prós e agentes não contras, né? Mas fazendo essa regulação de modo negativo. Então, anticoagulantes e pró-coagulantes. Desequilíbrio disso aí tem um processo hemorrágico ou um processo trombótico, né? A gente falou
Falamos aí da matriz subendotelial, então que o endotélio dos vasos mantém esse sangue fluido, evita essa agregação plaquetária, porém, quando tem lesão do endotélio, a matriz subendotelial, o colágeno faz essa ativação. Temos o fator de von Willebrand, fator tecidual, proteoglicanas, fibronectina e outras proteínas de adesão. Né? Falamos aí que o fator de von Willebrand vai ligar lá o colágeno, né? A parte exposta, a parte que foi lesionada, com as plaquetas que estão ali circulantes, né? Ativar isso aí. Então, a gente tem outras proteínas também que vão fazer esse processo de adesão. Então, tá aqui as plaquetas. O que mais que a gente pode falar daqui, né? Fator de von Willebrand. Então, para a gente dar como te falo, uma fixada maior no conteúdo, então, e adesão plaquetária, né? Então, teve ruptura, exposição aí do subendotelial, do colágeno, então, adesão plaquetária, mudança de forma, né? Então, essas plaquetas vão se aderir, liberação de conteúdos e grânulos, agregação plaquetária, então, elas vão se aderir, tampão primário, ok, plaqueta. No processo secundário, a gente já tem aí a formação da rede de fibrina. Então, tá aqui bonitinho todos os fatores. Então, eu deixo aqui para vocês, porque a gente tem muito conteúdo ainda para falar. E eu acredito que do que a gente tinha falado, dá para vocês darem uma lida no material, dar uma fixada, para a gente passar para outras situações em relação à manutenção da hemostase, certo? Outros modos, né, de ativação da cascata da coagulação, certo? Então, quando não há exposição da matriz subendotelial, não há aquele rompimento aqui, né, do vaso e a exposição do colágeno, né, para ativação e aqueles outros fatores teciduais, a gente tem esse processo de coagulação, né, relacionado à hipóxia, à falta de oxigênio e à formação das espécies reativas de oxigênio. Lembra que a gente tinha falando de radicais livres, da degradação, do adoecimento da célula, né? Então, a gente tem aqui esses radicais livres também favorecendo isso. Ativação de células endoteliais, monócitos, polimorfonucleados e paquetes, aqui são neutrófilos, né? Esses monócitos e até, na verdade, os megacariócitos, né, os precursores das plaquetas, também carregam esses fatores. Então, pequenas vesículas dentro dos vasos também. Expressão, né, mais exacerbada desse fator tecidual. E a ativação da cascata, geração de trombina. Né? Então, a gente tem esses fatores, mesmo quando não há lesão tecidual, a gente pode ter isso aí. Claro que em processos patológicos, porque a gente tem que manter o sangue fluido. E se eu estou formando trombos, não havendo lesão tecidual, a possibilidade, né, de adoecimento, de formação desse trombo, que esse trombo se desprenda e obstrua algum vaso, é grande também, certo? Assim como a gente tem lá a placa aterosclerótica, a gente tem aqui esses trombos podendo obstruir o vaso também. Então, tá aqui bonitinho nosso entendimento. Fala um pouquinho mais dos fatores, tá? Então, acho que daqui tá bem tranquilo. Então, vamos dar seguimento à nossa aula. Então, esse material já está disponível para vocês. Eu vou dar algumas pinceladas, porque a gente vai falar sobre algumas deficiências, né, desses fatores, deficiências que podem ocorrer, deficiências genéticas, né, e podem gerar, predispor esse indivíduo a essas doenças. Então, hemostasia primária, a gente já entendeu, né, que é a ativação do tampão plaquetário. Então, a gente vai falar lá hemostasia, então, plaquetas, fator de coagulação, vasoconstrição, que a gente vai ter aí, né, nessa hemostasia primária, e a fibrinose. Como eu falei para vocês, a fibrinose lá da hemostasia terciária acontece também, né? Então, esse equilíbrio de formação desde a ativação plaquetária e também desconstrução desse trombo, é tudo muito controlado, para que não seja um exagero, né? Então, a gente tem aqui os tipos de vaso, bonitinho. Lembrando de novo que vocês não esquecerão mais, eu vou ter exposição desse colágeno, né? Então, o endotélio do vaso aqui está muito
bem obrigado, né? Então está lá impedindo a agregação plaquetária, mostrou o colágeno e outros fatores teciduais. Eu vou começar aí o tampão primário, né? Então vai falar aqui de células endoteliais, a importância do óxido nítrico, né? Agentes anti-inflamatórios, prostacyclinas, né? A gente vai falar aqui bastante deles. Aqui o processo inflamatório, né? As prostaglandinas 1 e 2, nós falamos isso aqui na aula de farmacologia dos anti-inflamatórios, certo? O vaso sanguíneo, função anticoagulante fibrinolítica, né? Então, aqui também, né, tem esse controle. Então, os próprios vasos sanguíneos estimulando, né, de uma via, por via do colágeno, né, essa agregação plaquetária, também tem essa questão do controle, né? Síntese de prostacyclina, né, PGD12, PGI2, o vasodilatador, inibidor da agregação plaquetária. Então, ao mesmo momento que eu estou na hemostasia primária, que eu estou querendo agregar, eu também tenho vasodilatação, eu também tenho inibição da agregação plaquetária, então tudo aí é um controle. Né? Então, tendo esse processo aí, é um controle, eu estou tentando fazer esse controle entre o processo de coagular e o processo de manter o sangue fluido. Eu tenho que manter o sangue fluido, fato hemostasia, e eu tenho que estancar aquele sangramento. Então, é tudo aí essa dancinha, né? Então, fatores coagulantes. Eu acho que daqui, meus enfermeiros, aqui o megacariócito, né, que é o precursor das plaquetas, que eu falei para vocês que também expressa esses fatores, né, para estimular a agregação plaquetária e companhia. Eu acho que daqui dá para vocês darem uma lida, a gente pode dar uma revisada na próxima aula, certo? Mas está bem tranquilo. Tá? Qualquer coisa a gente dá mais uma pincelada no início da aula para a gente não perder o nosso foco, certo? Então, hemostasia primária, hemostasia secundária. Na hemostasia secundária, como a gente já tem falado, a gente fará essa formação dessa rede de fibrina, está aqui também todos os processos minuciosos, né? Todos os fatores, né? Os fatores de coagulação. Lembrando que esses fatores de coagulação são dependentes, alguns são dependentes, muito dependentes da questão da vitamina K. Então, vamos falar aí lá quando você estiver trabalhando a vitamina K. Para que é? Evitar processos hemorrágicos também, né? Então, está aqui. Então, vitamina K na forma reduzida atua como cofator da enzima carboxilase que adiciona um carboxil ósseo glutâmico, produzindo o ácido gama-carboxiglutâmico, né? Aminoácido presente nos fatores de coagulação 2, 7, 9, 10 e também nas proteínas C e S. Então, vitamina K, importante nessa produção, né, desses fatores de coagulação. Então, sem a vitamina K, a gente entende que é mais difícil esse processo de coagulação, facilitado também, né? Então, tá aqui bonitinho. Então, vou deixando aqui com vocês que hoje agora o nosso foco é outro, né? Então, vamos lá falar um pouquinho desses distúrbios. Então, estamos lá. Então, nós entendemos que esse processo, né, de coagulação, de hemostasia é extremamente importante. Então, entendam esse processo, leiam o material, entendam. Então, hemostasia. Então, assim, Johnson mediador, vocês vão pegar o material, dar uma olhada, dar uma lida. Dúvidas também, na medida do possível, tá ali relacionando essas dúvidas. E lembre-se de estudar bastante. E vamos lá para o processo desses distúrbios. Então, entendemos aí que é importante a homeostasia e agora a gente vai ter os distúrbios. A gente está falando sobre os processos patológicos, processos de adoecer. Então, a gente entende que a hemostasia é extremamente importante manter esse processo. Se não tiver ele, tem processo de adoecimento, certo? Então, o que é hemofilia, meus enfermeiros? Então, a gente está falando que a hemostasia é extremamente importante manter esse equilíbrio. Então, o que é hemofilia? É uma doença de origem genética, caracterizada pela diminuição ou ausência de determinados fatores de coagulação que resultam em hemorragias. Hemostasia, manter o sangue fluido, e a capacidade de coagulação, tudo controlado, bonitinho. A hemofilia, quando eu tenho ausência desses fatores de coagulação
e eu tenho o processo hemorrágico instaurado. Falei para vocês que a todo momento bateu a perna no móvel, alguém apertou mais forte o seu braço, algum local, você esbarrou, você tem um rompimento de pequenos vasos. Esses pequenos vasos, artérios, enfim, eles vão romper. Rompendo, a gente precisa, né, restaurar essa hemostasia, preciso fazer estimular esses fatores de coagulação, estancar aquele sangramento e, ao final do processo de hemostasia, limpar aquilo ali, né? Então, retirar aquela fibrina que foi produzida, tudo, e deixar todo o sangue fluido novamente. Tranquilo? Então, hemofilia é quando tem ausência desses fatores de coagulação. Dois tipos de hemofilia, A e B. Então, vamos ver relacionado aos fatores genéticos. Então, entendamos aí. Então, a hemofilia A, adquirida ou hereditária, causada por alteração genética no cromossomo X, né? Homens afetados não transmitem doenças para os seus filhos. Porém, filhas de homens com alteração genética são portadoras. Então, elas vão expressar, né? Na verdade, elas vão expressar essa característica que tem como que fala? Elas vão apresentar essa alteração que tem como característica a não expressão desses fatores de coagulação. Então, ela tem maior predisposição a um processo hemorrágico. Então, ela é deficiência da ausência do fator 8 e, consequentemente, alteração na produção de fibrina, certo? Então, lá, hemostasia secundária, formação da rede de fibrina. Então, hemostasia primária, você tem ativação lá, cascata de coagulação, na agregação plaquetária, tampão plaquetário, hemostasia 2, cascata da coagulação, preciso da rede de fibrina. Eu preciso formar essa fibrina para que eu tenha adesão dessas plaquetas aqui e estancar esse sangramento, parar esse sangramento. Então, aqui ela não tem essa produção tão acentuada da fibrina, né? Então, não há produção da fibrina. Então, manifestações clínicas, hemorragia sob forma de hematomas e hematrose, deformidade articular, limitações de movimento, né, por conta dessas hemorragias, alterações musculares, contraturas, mão em forma de garra, hematura, epistaxe, melena, sangramento interno, né? Então, tem sangue na urina, tem sangue nas fezes, porque o rompimento desses vasos no trato gastrointestinal vai ter aí a presença desse sangue, certo? Então, até para, não sei se vocês vão ter isso aí mais à frente, qualquer aula mais na frente, geralmente quando você está tratando um paciente, até pacientes que estão sob tratamento cirúrgico, pacientes que fizeram processos invasivos, que estão utilizando antiagregantes plaquetários, o paciente lá, claro que você não é uma prática tão comum você olhar as fezes do paciente, mas você desconfiar que o paciente tem melena, né? Ainda mais nós aqui, todo mundo come açaí, né? E todo mundo tem essa questão das fezes enegrecidas, você viu lá que as fezes do paciente estão numa corrosão mais forte. Você pega água oxigenada, joga sobre as fezes, se formar aí aquela espuminha, a gente tem aí a confirmação da melena, certo? Do sangue nas fezes. Mas, enfim, vamos partir para frente, certamente vocês terão esses macetes mais para frente. Então, hemofilia A, tratamento, infusão de plasma fresco congelado, infusão infusão de crio precipitado, né? Único doador, administração do fator 8, liofilizado, administração do fator 8 sério com recombinante. Então, seria esse tratamento. Porque, senão, você teria esse processo de sangramento e, sei lá, a mulher menstruada, por exemplo. Ou a pessoa vai menstruar até morrer, né, para paciente hemofílico. Então, tem todos esses processos. Então, de menor ou de maior ou menor grau, esse sangramento tem que manter na hemostasia. Só que, entenda, ele não tem um fator 8, não forma a fibrina. Se não forma a fibrina, o paciente vai sangrar. Tranquilo? Vamos lá. Outra questão de tratamento, administração de antifibrinolítico, ácido epsilon-aminocaproico, né? Então, nós temos também, acredito que parente dele é ácido tranexâmico, né? Que também tem essa questão de tratar o sangramento. Hemofilia não tem cura, então esse paciente vai passar aí por esses períodos utilizando esses medicamentos. Então, complicações, desenvolvimento de inibidores anticorpos policlonais da classe IgG,
direcionado contra o fatores 8. Então, a pessoa não tem, né, a expressão desse fator 8. Então, gerar anticorpos contra esse fator 8 que está sendo administrado a esse paciente. E também a questão do paciente não ter controle desses episódios hemorrágicos. Você não está sabendo. Então, agora, por exemplo, você não está sabendo que você teve, sei lá, escovou o dente com mais força, sangrou um pouquinho a gengiva, esse sangramento vai acentuar. Tempo mais seco, nariz ressecou, né? Retirar lá a casquinha do nariz, está muito ressecado, tem um pequeno sangramento, já tem uma hemorragia nasal, né? O que mais que a gente faz? Ah, você está tirando o cantinho da unha aqui, sangrou, já tem um sangramento aí. Então, esses pacientes têm que ter uma cautela, né? E tem que ter observar eles com mais critério. Tranquilo, 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 meus enfermeiros. Então, vamos lá. Então, diagnóstico, né? Então, testagem desse fator. Então, o paciente vai descobrir que tem hemofilia do tipo A, né? Então, ele tem sangramento, episódio de sangramentos recorrentes. Você vai testar aí esse fator, o fator 8, certo? Dosagem de fator von Willebrand, né? Então, é só testar esses fatores de coagulação. Tranquilo? Pessoal, se estiver muito rápido, a gente pode repetir. Desculpem as falhas na questão da internet e tudo, mas na medida do possível a gente vai se entendendo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo e tranquilo. Hemofilia B, doença de Cushing, menos comum que a hemofilia A, doença de origem genética ligada ao cromossomo X, caracterizada pela deficiência agora do fator 9. Fator 8 na hemofilia A, fator 9 na hemofilia B. Então, sinais clínicos, os mesmos encontrados na hemofilia A, nesse processo de sangramento menos acentuado, salvo nos casos de grande deficiência de fator. Então, quando o paciente apresenta, né, a gente vai entender que é uma deficiência genética, ele vai apresentar em maior ou menor grau a deficiência desse fator. Porém, os sinais, né, os sinais desse paciente, sintomas, serão mais acentuados de acordo com o grau de deficiência do fator, né, desse fator 9. Então, vai ter análise desse fator, tratamento, administração de plasma seco congelado, administração desse fator 9, né, utilizado, administração do complexo protrombínico, né, a trombina lá vai formar essa fibrina, né, liofilizado composto de fatores de vitamina K dependentes, né, de origem plasmática, estéreo, administração do complexo protrombínico ativado, já pronto. Aqui, né, então nós entendemos o seguinte: hemofilia A e B, deficiências dos fatores 8 e 9, respectivamente. Agora a gente vai ter um quadro aí de coagulação intravenosa. Então, esse caso aqui, no caso a gente está falando das hemofilias, então esse processo de coagulação intravascular, né, disseminada. Então, síndrome hemorrágica adquirida, então, coagulação intravascular disseminada. Síndrome hemorrágica adquirida que ocorre após a ativação não controlada dos fatores procoagulantes. Plaquetas e enzimas fibrinolíticas dos microvasos. Então, hemostasia, nosso processo aí de manter o sangue fluido, de estancar o sangramento, de manter tudo ali ok. A gente teve aí processos hemorrágicos, no caso da hemofilia. Agora a gente tem a coagulação intravascular disseminada. Então, são processos em que a gente tem ativação não controlada de fatores procoagulantes. Está ativando aí. Então, a gente está fugindo agora da hemostasia também, formação de trombo. Então, o que vai acontecer? Consumo excessivo de fatores procoagulantes plasmáticos, fatores 1, 5, 8 e 13 e plaquetas. Via intrínseca, né? Fator tecidual liberado pelos leucócitos, eritrócitos, anemias hemolíticas, por exemplo, né? Então, seria o exemplo. Via intrínseca, imunocomplexos e endotoxinas ativam o fator 12, ativação e agregação plaquetária promove a liberação, né, desse fator 3P. Agregação plaquetária pode ocorrer na coagulação pelo estímulo de imunocomplexos e produtos bacterianos também. Produção excessiva de trombina com consequente formação de fibrina causa obstrução, isquemia e necrose, certo? Então, a gente entende que hemostasia. Então, lá meus enfermeiros, a gente tem que manter. Tanto, né, alterações dessas genéticas, como o paciente ser hemofílico, ou consumo, né,
exagerado desses fatores pró-coagulantes, também tem essa situação. Então, entender. Outras situações que vai ser bem mais comum para vocês, que teve na mídia há pouco tempo, era o consumo de anticoncepcionais orais, né? Então, teve aí, a gente pode até discutir no começo da aula hoje, sobre o consumo de anticoncepcionais orais. Então, eu vou tentar estender nossa aula de hoje até para a gente compensar o que a gente tem, o que a gente não sanou aí de dúvida. Mas entendam, esses anticoncepcionais orais, eles estimulavam esse, também, esse processo de coagulação. Então, a produção de trombos era possível. Então, vou trazer um artigo para vocês para a gente discutir isso, mas vamos lá para a gente terminar aqui. Então, essa coagulação intravenosa disseminada, ativação de plasmina e plasminogênio pelos fatores ativadores e aumento na concentração de produtos de degradação de fibrina no plasma que inibe a coagulação. Fisiologicamente, mantendo a hemostase, nós tínhamos a degradação dessa fibrina lá já no finalmente, né, no processo de hemostase, já no finalmente a gente tinha a degradação. Tínhamos a formação desses produtos da degradação de fibrina, que eram consumidos fisiologicamente pelos senhores macrófagos, certo? Então, fatores de degradação da fibrina eram consumidos pelos macrófagos. Por alguma razão, nós temos... Então, esses caras inibem, né? Na verdade, o aumento, não, aumento desses produtos de degradação de fibrina. E esses, por sua vez, vão inibir a coagulação. Então, ativação da plasmina e plasminogênio pelos fatores ativadores, o aumento da concentração desse produto de degradação de fibrina no plasma inibe a coagulação. O que mais que a gente vai ter? Né? A manifestações clínicas. Então, tem formação de trombo, esses trombos podem causar isquemia, hemorragias de evolução rápida, cianose nas extremidades, obstrução de algum vaso e a deficiência da circulação nas extremidades, né? Então, vai ter aí paciente roxinho, equimose petecas, né? A formação dessas pequenas manchinhas na pele, por conta disso também. Enfim, pessoal, então está aqui alguns dos nossos estudos hemodinâmicos. Então, a gente falou de hemofilia, dos processos disseminados de coagulação. A gente tem também o processo, assim como a hemofilia, da hemorragia, a trombofilia, que é uma síndrome de hipercoagulabilidade, né? Então, estimular esses fatores de coagulação, né? Então, facilitando esses eventos tromboembólicos. Então, trombose de obstrução intravascular, resistente da formação de trombo. Então, está coagulando muito facilmente. Então, esse trombo obstrui esse vaso, né? Então, trombose arterial venosa, doença de caráter multifatorial. Então, são multifatores que causam esse processo. Fatores de risco genético adquirido podem estar presentes em um mesmo indivíduo. O que mais? Aterosclerose, diabetes. Então, a gente tem vários fatores que predispõem a isso aqui. A gente falou aí do aumento de cálcio, né? O cálcio aumentado no corpo. Eu tenho uma calcificação da placa de ateroma e, com certeza, a gente vai ter esse paciente com mais predisposição a ter uma trombofilia, a ter um processo de trombose venosa, de obstrução desse vaso, né? E, consequente, morte celular, algum processo mais severo. Então, está aqui tranquilo. Além das trombofilias, né? O que mais que a gente vai falar? Tinha... Aqui, que eu queria só frisar com vocês. Os contraceptivos orais, anticoncepcionais orais, o que eles fazem? Elevação dos níveis plasmáticos de fatores 2, 7, 8, 10 e fibrinogênio, né? Então, além da redução dos inibidores de coagulação, né? Fatores antitrombina 3. Então, eles estimulam na verdade, tem essa possibilidade de formação de trombo aumentada para essas mulheres que usam contraceptivos orais, né? Então, entende que tem um risco, né, trombótico relacionado com o uso desses anticoncepcionais. Eu verei, pelo menos eu vou tentar ver qual seria aí
um dos princípios ativos que tem maior predisposição, até para a gente discutir, para que vocês possam orientar seus pacientes futuramente. Ok? Tranquilo? Vamos deixar o material disponível para vocês. Vamos só para uma pincelada aqui no que a gente tinha de mesmo falar sobre distúrbios da coagulação. Então, nós falamos aí sobre paciente hemofílico, hemofilia, trombofilia, o uso de medicamentos, no caso dos anticoncepcionais, predispondo essa paciente a acidente, né? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre hemorragia. Então, nós temos aí o sistema de coagulação, a gente já falou. Vamos falar sobre hemostasia e sobre a hemorragia. Então, hemostasia a gente já entendeu, por A mais B, que é a manutenção do sangue fluido e a capacidade de coagular, retirar esse coágulo e manter tudo ok. Capacidade de coagular frente a alguma lesão tecidual, tranquilo e calmo, fatores direitinho. Geralmente isso não vai acontecer tão tranquilamente em pacientes que têm predisposição genética. Tranquilo? Então, vamos lá. Tem hemorragia. É a saída de sangue do espaço vascular para o compartimento extravascular ou para fora do organismo. Então, que tipo de hemorragia a gente vai ter? Hemorragia por Rex, né? Ocorre por ruptura da parede vascular com saída em jato. Lembrando que essas nossas vasos sanguíneos, eles estão em movimento. O coração é uma bomba e está bombeando sangue aí, né? Para a periferia e enfrentar com pressão lá dentro. Então, rompeu ali, teve um buraquinho, vai ter saída desse sangue em jato. Causa traumatismo, enfraquecimento da parede vascular, aumento da pressão sanguínea. Então, aí teria essa etiologia de hemorragia por Rex, né? Entendendo que alguns medicamentos, alguns tratamentos, o processo de envelhecimento também causa esse enfraquecimento da parede celular, essa complacência, né? Então, lembrando que aí tem musculatura lisa também, então o processo de envelhecimento vai também causar essa complacência, essa diminuição da elasticidade desses vasos, né? Então, esse paciente vai ter fragilidade capilar, né? Decorrente do uso de medicamentos e do processo de envelhecimento também. Hemorragia por diapedese, então se manifesta sem aparente solução de continuidade da parede do vaso, hemácias saem por capilares entre células endoteliais. A diapedese, a gente falou do processo inflamatório, né? Que essa saída aí de células do vaso sanguíneo para o tecido. Então, causas, né? Isso aqui no caso é hemorragia por diapedese. A diapedese é um processo inflamatório, algo fisiológico, que vai mobilizar células para aquele local, né? Da inflamação. Aqui a gente tem a hemorragia, né? Então, o acúmulo de sangue, a saída desse sangue por esse mecanismo. Lesão endotelial por endotoxinas. Então, toxinas que causaram, né, a perfuração, a abertura de pequenos canais e a passagem desse sangue por ali. Lesão vascular por hipersensibilidade. Então, teve uma sensibilidade acentuada e teve a lesão desse vaso, certo? Então, a gente está aí os processos hemorrágicos. Paciente hemofílico, que a gente estava comentando anteriormente, vai ter essas características. Então, complicações. Então, choque hipovolêmico, perda de cerca de 20% do volume sanguíneo, anemia, asfixia quando hemorragia pulmonar, tamponamento cardíaco, sangue ocupa todo o pericárdio, hemorragia intracraniana, aumento de pressão. Então, assim, são complicações da hemorragia. Você tem que entender o seguinte: paciente acidentado, paciente em processo cirúrgico, esse controle do volume sanguíneo, perder 20%, né? Quem é bom de matemática que eu faça. Então, o paciente geralmente tem 5 litros de sangue, então perda aí de 20%. Então, quanto que seria esse 20%? 10% seria 500 ml. Então, 1 litro de sangue, não, é isso, 1 litro de sangue seria, depende do tamanho do paciente, né? Paciente maior, por exemplo, o professor Muniz, o filho dele são pessoas de estatura maior, tem com certeza muito mais sangue, né? Tem um volume sanguíneo até para manter hemostasia, oxigenando todo aquele tecido, né? Então, entenda o seguinte: perdeu 20%, então perdeu 1 litro aí. Então, um indivíduo que tem 5 litros de sangue, 1 litro seria esse 20%, né? Então, esse 20% aí compromete aí. Então, passando disso, eu tenho um choque hipovolêmico, né? Então, o coração não vai ter mais mecanismo para poder bombear, não tem mais
força de ejeção por conta do volume sanguíneo reduzido, muito abaixo. Então, são complicações aí da perda acentuada de sangue. Aneurisma, então enfraquecimento da parede vascular. Então, aqui a gente teria essa questão do rompimento desse aneurisma, né? Só que a gente está falando lá de fragilidade capilar, né? Onde o paciente teve alguma ruptura por um choque, alguma coisa, seria hemorragia por Rex. Quando a gente tem hemorragia por diapedese, onde teve algum evento que facilitou, né, a saída desse sangue por esse vaso, não teve choque, não tem nada, a gente falou de endotoxinas, de hipersensibilidade, né, formando esses poros e saída do sangue. Agora a gente está falando aqui sobre o aneurisma, né? Então esse aneurisma então teve um enfraquecimento da parede vascular e teve a formação dessa bolha. Lembrando que esse vaso ele tem propriedades elásticas, então como se fosse um balão que teve uma pressão ou alguma coisa que formou aquele calo, né? Aquela bolha. Então, o que mais que a gente tem? Aqui a gente vai dar uma passadinha. Então, vamos falar mais de trombose. A hiperemia, acho que a gente já citou a hiperemia em algum momento na nossa aula. Então, a gente teria hiperemia ativa, sedentidão, dilatação arterial, aumento do fluxo sanguíneo local, abertura de capilares inativos. Fisiológico, maior necessidade, você precisou, né? Então, geralmente, exercício, pacientes brancos, né? Então, qualquer coisinha, ficou vermelho, correu, tudo, o paciente chega parece um pimentão, né? Então, maior necessidade do fluxo sanguíneo naquele local, por exemplo, na face, que não é tão comum. Hiperemia passiva, né, ou congestão, decorre da redução da drenagem venosa, região adquire coloração vermelha escura, alta concentração de hemoglobina desoxigenada. Então, redução da drenagem venosa, né, diminuiu ali a troca gasosa, a movimentação daquele sangue. Então, o processo de obstrução, redução do retorno venoso, tem essa hiperemia também. Então, hiperemia ativa, quando você tem, por algum motivo, a mobilização do sangue naquele local. Hiperemia passiva, quando o processo de congestão, não tem renovo daquele sangue no local, ele vai ficar avermelhado, mas porque não teve essa troca, né, de sangue, essa troca venosa. Então, o processo de trombose, então, um processo patológico caracterizado pela solidificação do sangue dentro dos vasos ou do coração do indivíduo vivo, né? Então, coloque aí, porque a gente também tem, vou falar isso para vocês também no indivíduo cadavérico, né? Então, processo patológico caracterizado pela solidificação, então, trombo, massa sólida formada pela coagulação. E o coágulo, né? É massa não estruturada de sangue fora dos vasos. Então, a gente tem aí o coágulo passeando. Então, ativação patológica do processo normal. Então, a gente pode ter lesão endotelial, alteração do fluxo sanguíneo, hipercoagulabilidade do sangue. Então, a gente já falou aí, formação de trombo, predisposição por medicamentos, tudo. Então, a gente está só reafirmando o que a gente falou. O que mais que a gente tem? Então, trombose, placa aterosclerótica, a gente já falou, né? Sobre essa questão da placa aterosclerótica, da calcificação dela. Aqui está dando como exemplo também a estimulação desse processo de trombose no uso de anticoncepcional, o exemplo aqui do etilil estradiol. Esse etilil estradiol está presente em, eu acho, muitos anticoncepcionais, né? Então, etilil estradiol e levonorgestrel seria a dupla que está presente na maioria dos anticoncepcionais. Ele aumenta a formação de trombina. Na verdade, você viu que a gente acabou de olhar, de debater, que ele também estimula alguns fatores de coagulação. Né? Então, está presente alguns fatores de coagulação, possibilitando, aumentando a possibilidade de trombose. Né? Então, está aqui bonitinho. Então, o que mais que a gente vai falar? Embolia. Então, o trombo é sólido, bonitinho ali. Os êmbolos são quando esse trombo se desprende. Né? Então, ele está num vaso de maior calibre e ele vai se desprender e vai chegar num vaso de menor calibre e obstruir esse vaso. Tem isquemia, né? Então, obstrução aí, diminuição da luz do vaso, tem a obstrução. Então, está aqui um vaso de maior calibre, ele chega num vaso de menor calibre. Está aqui, ó, um bichinho coagulado, bonitinho. Aqui ele passeava tranquilamente. Chegou num vaso
de menor calibre, ele obstrui. Obstruiu, não passa sangue para cá, a gente tem isquemia, tem morte celular e tudo, né? Então, tá aqui bonitinho, a formação dos êmbolos. Aqui a gente teve a obstrução. A tromboembolia pulmonar é extremamente importante, né? Em relação ao processo de adoecimento. Por quê? O pulmão é extremamente importante, troca gasosa. Se você tem esse processo de tromboembolia pulmonar, o paciente vai, né, a óbito. Né? Então, obstruiu ali, se eu não vou ter sangue, não vou ter oxigenação naquele local, vai ter morte celular. Né? O que mais que a gente... Lá, isquemia. Então, redução da falta de suprimento sanguíneo, a gente já tinha falado, né? Em determinado órgão ou estrutura, depende do grau de obstrução essa isquemia. Lembrando que esse material está disponível para vocês. Estaremos debatendo novamente ele para a gente dar uma pincelada aí. Então, vamos lá. Hemorragia, extravasamento de sangue, então por rex ou por diapedese, né? Por lesão de alguma forma no vaso, ou por aumento dessa permeabilidade vascular, no caso da diapedese. Hiperemia, aumento do fluxo sanguíneo, pode ser ativo, quando você tem um fluxo de sangue naquele local, ou passivo, quando você não tem a troca, né, desse sangue, ele vai ficar paradinho lá e vai ter essa hiperemia. Trombose, solidificação do sangue na circulação, a gente viu fatores que predispõem a essa trombose. Embolia, corpos sólidos transportados na circulação. É extremamente importante a gente entender a tromboembolia pulmonar, onde a gente tem a obstrução de capilares e a obstrução desses capilares no pulmão tem uma importância clínica grande, porque você não vai ter troca gasosa e gerar o paciente a óbito. E isquemia, redução do suprimento sanguíneo naquele local. Tranquilo e calmo. Então, nós vamos falar, eu vou colocar aqui já para a gente discutir. Aqui. Então, já para dar um ênfase, porque a gente já está no limite aqui da nossa aula, a gente vai dar pinceladas na aula de hoje também. Hemorragia, vazamento de sangue, né? Então, o processo hemorrágico, a gente já citou ele, por isso que eu dei uma passada. Hiperemia, aumento do fluxo sanguíneo, já está aqui. Infarto. A área de necrose tecidual, porque faltou sangue naquele local, lembrando que a gente já tem falado disso, né? Do processo de necrose. Então, faltou ali. E o processo necrótico é um processo inflamatório, né? Então, faltou sangue, isquemia naquele local, a gente vai ter o quê? Necrose tecidual. Aterosclerose, acúmulo de lipídio na parede do vaso. Além da aterosclerose, a gente falou também de complicações, que é o acúmulo de cálcio nessa placa de ateroma, né? Aumentando a letalidade, as complicações da aterosclerose, edema, acúmulo de líquido no intestino. Falaremos de edema exclusivo também, a gente ter mais esse entendimento, porque ele predispõe a outras doenças, né? Então, a gente vai falar dele também. E choque, a falência circulatória. Então, a gente falou de choque hipovolêmico, a diminuição aí severa do volume de sangue, então a gente entende também a questão do choque. Então, é algo severo, impactante. Então, meus enfermeiros, até a nossa próxima aula, vamos debater, dê uma estudada para a gente discutir um pouquinho mais sobre o assunto, o nosso conteúdo, tranquilo? Então, até já na nossa